Olá, meus queridos irmãos, amigos que nos ouvem, que têm nos acompanhado através desses estudos bíblicos que temos feito regularmente. Toda terça-feira estamos iniciando um estudo bíblico novo para você ser edificado, especialmente lembrando os nossos irmãos aqui da cidade de Taquara e espalhado por outros lugares familiares. É com imensa alegria que nós demos início semana passada sobre a doutrina da salvação, e essa vai ser a segunda lição que queremos transmitir para os amados, falando da obra do Pai na salvação. Então, falar sobre esse assunto é muito maravilhoso, porque foi de onde o Senhor trabalhou na minha vida e tenho visto Ele trabalhar na vida de muitos. Então, nós aprendemos na primeira lição algumas verdades. Primeiramente, o que não é salvação. Iniciamos o estudo explicando o que não é salvação. Depois mostramos a necessidade do homem de ser salvo. Depois vimos a oferta de Cristo para salvar o homem, o propósito que Ele quer, que Ele pode salvar. Depois vimos a perfeição de Cristo, o sacrifício de Cristo. E por fim vimos o propósito da salvação para a vida do homem. E hoje nós queremos falar especificamente sobre a obra do Pai na salvação. O nosso Deus, Ele é um Deus majestoso, é o Criador do universo, Deus soberano, absoluto, e Ele amou ao mundo de uma maneira tão singular, tão completa, que incluiu no seu imenso amor o plano eterno de salvar o homem, para que o homem fosse liberto do pecado. Então, nessa lição nós vamos estudar algumas verdades sobre a salvação, que elas são muito profundas, difíceis até de compreender. Vamos apenas dar uma pequena pincelada em alguns assuntos que são, vamos dizer assim, a chave para a gente entender que essa obra é de Deus. Então, primeiramente, a presciência de Deus na salvação, a predestinação, a eleição e o chamado eficaz, o chamamento de Deus para que o homem seja salvo. Primeiramente, falando da presciência de Deus. Para entender o que é presciência, basicamente, se formos explicar essa palavra, indica a realidade de que Deus conhece todas as coisas. Antes que elas aconteçam, Deus já conhece. Então, o seu uso geral, a presciência de Deus é usada em várias referências. Então, eu selecionei aqui algumas delas. Primeiramente, está lá em Romanos, capítulo 11, verso 2, na primeira parte, no versículo 2a, diz: a Israel, o povo de Deus, onde diz Deus, Ele não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou seja, dentre os povos ele escolheu Israel, a nação de Israel, para ser dentro do seu plano eterno. Em seguida, eu queria ministrar também uma passagem interessante sobre Cristo, não é? Ele, a presciência de Cristo. Lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 17 até o verso 21, o apóstolo Pedro vai explicar um pouco. E ele diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatada do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Verso 20 diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e que lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então veja que o apóstolo Pedro diz: conhecido com efeito antes da fundação
do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Verso 20. Então aqui o apóstolo Pedro está mostrando que dentro da presciência de Deus, desse plano de Deus que conhece todas as coisas, estava o plano de Deus para salvar o homem. Então, no seu uso geral, a presciência é o conhecimento prévio de Deus acerca de todas as coisas. Nada foge do seu controle. Essa é a parte geral. Falando do uso mais específico, nós temos algumas passagens que falam também desse uso específico sobre a presciência de Deus. Primeiramente, nós podemos ler lá em Romanos, capítulo 8, no verso 29, quando o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Roma, e ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja que Paulo está falando aqui que ele conheceu, ele especificamente, ele usa a referência aqui aos crentes, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, algo específico para os crentes lá da igreja de Roma. Voltando lá em 1 Pedro também, capítulo 1 ainda, no verso 2, quando Pedro está falando que no verso 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, escrevendo aos eleitos, aos forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Verso 2, ele diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então veja que o apóstolo Pedro está dizendo aqui que é algo específico para aquele povo que estava lá na dispersão, no ponto lá da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, aos eleitos, aquele povo específico. Então, em referência à salvação, a presciência de Deus é o conhecimento prévio e íntimo de Deus daqueles que serão salvos por meio da sua graça. Então, Deus planejou salvar o homem e Ele quer salvar, como já vimos, Ele pode salvar, e o desejo dele e o propósito dele é que todos sejam salvos. Então falamos da presciência de Deus. Agora vamos falar também sobre a eleição de Deus para então salvar o homem. Uma definição muito simples sobre a eleição é que a eleição indica o ato de Deus separar alguns indivíduos de entre a raça humana caída para a salvação. A eleição desses indivíduos ocorre antes da fundação do mundo. Se você ler lá em Efésios capítulo 1, você vai poder compreender. Então deixa a sua Bíblia aberta, acompanha aí comigo. A gente vai ler alguns textos que falam exatamente desse plano de Deus antes da fundação do mundo. Deus já havia planejado salvar aqueles que haveriam de atender ao seu chamamento. Então a eleição de Deus em seu uso geral, existem algumas referências, por exemplo, lá em Deuteronômio 4:37, quando diz: porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles e tirou do Egito, ele mesmo, presente e com a sua grande força. Então, falando lá do trabalho de Deus com a nação de Israel, ele fez um trabalho específico, ele escolheu, ele elegeu a nação de Israel para então fazer isso. Falando ainda, o profeta Isaías, lá em Isaías 42:1, fala de Cristo, né? Eis aqui o meu servo, falando de Cristo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então Cristo, dentro do plano eterno de Deus, foi eleito para então ser um instrumento para então salvar o homem. Ainda temos alguns outros textos, por exemplo, aqui em Mateus 24, verso 22. Aos escolhidos lá de dentro da tribulação,
e tem assim não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então Jesus estava falando um sermão profético sobre o dia da tribulação. Lá dentro da tribulação vão ter eleitos que vão ser salvos. Ainda em 1 Timóteo 5:21, aos anjos, existe ali, verso 21, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e aos anjos eleitos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então, aos anjos. Então, no seu uso geral, a eleição é a ação de Deus em escolher determinadas pessoas para determinados propósitos. Ele escolheu Israel, escolheu Cristo e os eleitos de dentro da tribulação e os próprios anjos, com um propósito específico, com uma missão específica. Então, a presciência de Deus, a eleição de Deus, vimos o seu uso geral e também tem o seu uso específico, como falei na introdução da eleição. Vamos avaliar alguns textos aqui de Efésios capítulo 1. Primeiramente, vamos ver verdades sobre a eleição em que Deus Pai escolheu. Olha o que diz Efésios capítulo 1, verso 3 e verso 4. Veja e acompanha. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para serdes santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, Deus Pai escolheu, nós os que cremos, aqueles que haverão de crer, foram já escolhidos desde a eternidade, desde a fundação do mundo, fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, como ele disse no final do versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, o plano eterno de Deus tem sua origem, tem seu propósito, tem como propósito final eleger o homem, aqueles que haveriam de corresponder ao chamamento de Deus para a sua vida. E também temos aqui em Romanos 9:11, quando o apóstolo Paulo falou para aqueles irmãos lá de Roma, e ainda não eram os gêmeos nascidos, se tratando de Jacó e Esaú, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Então, quem escolheu, quem elegeu foi o próprio Deus. Lá no ventre, não foi por obras, mas foi por aquele que chama. Foi Deus quem elegeu, não foi uma obra que o homem fez. Ainda falando de eleição, falamos do uso geral, do uso específico. Vamos falar também de outras passagens que falam sobre a eleição. Primeiramente, nós temos lá em Romanos 11 e 15, que essa eleição ela é graciosa. O apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja de Roma, ele diz assim: assim pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então o apóstolo Paulo está falando aí da eleição, que é uma graça, através da sua graça, do seu amor. Esse remanescente é aquele que é eleito de Deus, né? Falando lá em Romanos 11:5. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 4, o apóstolo Paulo diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então, o apóstolo Paulo tinha certeza que Deus havia elegido aqueles irmãos para serem salvos. Que coisa maravilhosa! Eu e você, que atendemos ao chamado de Deus, fazemos parte da igreja do Senhor, nós fomos eleitos, né? Como disse Paulo, recomendando. Então, ele de maneira amorosa elegeu a sua igreja, ou seja, todos aqueles que haverão de atender ao chamado de Deus.
Interessante que ainda aqui em Tessalônica, na segunda carta, Paulo também escreveu lá em capítulo 2, verso 13, quando ele diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação no Espírito e na verdade. Então, foi Ele quem nos escolheu. Então veja que Paulo está mostrando aqui que ela é desde o princípio. A eleição, ela é desde o princípio. Que maravilha saber que a eleição, ela é desde o princípio. Aqui ainda em 2 Pedro, versos 1, quando Pedro diz aqui, versos 1 e 10, 2 Pedro 1 e verso 10, ele diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, Pedro está dizendo aqui, destacando, que a gente deve procurar confirmar. Você é o eleito de Deus? Então procura confirmar. Veja na tua vida se você de fato o é. Se você o é, um eleito de Deus, você vai andar em integridade. Você vai ter uma vida com Deus. E aí, retornando lá para Efésios, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo diz em verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, é para o louvor da glória de Deus. Você foi eleito não para sair achando que é melhor do que outros, como alguns assim fazem, mas para louvor da glória de Deus. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Que coisa linda Deus planejar nos salvar para sermos um instrumento para a glória de Deus. E ainda em Romanos 9:11, quando o apóstolo Paulo diz lá, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que o chama. Ou seja, ela é para realizar o propósito de Deus. Esse propósito de Deus, ele prevalece, ele não falha, ele é perfeito. Então, em referência à salvação, a eleição é uma ação de Deus em escolher aqueles que serão salvos como membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, você que foi eleito por Deus, você vai procurar uma igreja para congregar, para fazer parte, para estar ativo naquela igreja, porque esse é o propósito, para a glória de Deus. Você e eu somos escolhidos não apenas para dizer que somos salvos, mas para louvor, para a glória do nosso bom Deus. A pergunta é: você tem sido para louvor da glória de Deus? Sua vida está sendo assim para louvor e glória de Deus? Você sabe que é um eleito, você tem que viver para louvor e glória de Deus. Então leia a palavra de Deus e descubra qual deve ser o teu proceder. Então vimos a presciência de Deus, vimos a eleição de Deus, o seu uso geral e específico, e vamos ver agora a obra do Pai na salvação, continuando de modo geral. Isso tem algo muito abrangente, mas a gente quer especificar aqui sobre, de maneira geral, sua predestinação. Ela é usada em referências, por exemplo, à morte de Cristo. Vamos lá para Atos, capítulo 4, no verso 27 e 28, diz assim: porque verdadeiramente se ajuntarão nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminado. Para fazerem tudo quanto a tua mão e o teu propósito
pré-determinada. Então, tanto judeus como gentios, Deus usou várias maneiras para que essa predestinação, esse propósito de Deus, essa obra fosse então realizada. E também, quando Paulo, escrevendo sua primeira carta lá aos Coríntios, em 1 Coríntios 2:7, Paulo falando dos intelectuais daquele tempo, daqueles irmãos que eram da igreja de Corinto, que eram da cidade, e ele diz assim, em um contexto de sabedoria, em capítulo 2:7, ele diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, ao qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ou seja, o apóstolo Paulo está tentando mostrar que a sabedoria do mundo é loucura, mas ele está transmitindo uma mensagem sobre os mistérios de Deus que, como eu falei na lição anterior, a criança mais leiga pode entender e o mais alto escalão de intelectual pode não entender, porque é uma verdade que muitas vezes está oculta a alguns e revelada para outros, por causa do propósito de Deus. Então, no seu uso geral, a predestinação é a ação de Deus em determinar de antemão certos propósitos divinos. Então, não é algo que nós planejamos, é algo que Deus já preordenou, já predestinou para esse propósito. Então, em seu uso também específico, falando ainda da obra do Pai, de maneira específica, a predestinação, Deus tem finalidade de nos conformar conforme a imagem do seu Filho. Nós lemos ali em Romanos capítulo 1, quando nós falamos lá, aliás, Romanos 8, no verso 29, quando nós lemos lá, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E verso 29, o apóstolo Paulo diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, ele já conhece a tua vida, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ele de antemão conheceu a tua vida, a minha vida, e ele assim o predestinou para serem conforme a imagem do Filho de Deus. Então, o Filho de Deus está sendo forjado em nós, né? Eu lembro-me muito de um homem que pegou um pedaço de madeira, ele era um artista, e tudo aquilo que não fazia parte da figura, daquela imagem que ele criara, ele tirou fora. Não, como cristãos, nós precisamos tirar tudo aquilo que não faz parte de Cristo, porque Cristo quer nos forjar conforme a imagem do seu Filho em nós. Então, temos que tirar aquilo que não faz parte da natureza de Cristo. Então, tem um propósito de nos adotar como filhos. Esse é um propósito que Deus tem por meio de nos salvar. Nós lemos lá em Efésios, vamos voltar lá em Efésios, capítulo 1, verso 5, quando o apóstolo Paulo diz: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, esse é o propósito, esse é o desejo, esse é o plano eterno de Deus, é segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, aquilo que Deus vai realizar não é algo que nós não podemos, ou não queremos, ou não sabemos como fazer. É Deus quem vai efetuar isso, como o apóstolo Paulo disse aqui, segundo o beneplácito de sua vontade soberana. E ainda no verso 6, o apóstolo Paulo diz aqui: para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, é para louvor da glória de sua graça, né? É um favor que ele fez em nos dar esse privilégio de ser para louvor da glória de Deus. Então, em seu uso geral, seu uso específico, podemos concluir que, em referência à salvação, a predestinação é a ação de Deus em marcar de antemão o destino daqueles que serão salvos como adotados e conformados à imagem de seu Filho.
Então Deus, Ele tem um propósito para a tua vida, te forjar, te trabalhar, te transformar conforme a imagem do seu Filho. A pergunta é: você que já é crente, você tem vivido como Jesus Cristo viveu, uma vida humilde, uma vida dedicada, pronta a ser submisso até a morte e morte de cruz? Você que ainda não é salvo, você tem entendido que Deus tem um plano eterno para a tua vida? E você pode atender a esse convite especial para ser um salvo em Cristo, entregando sua vida e sendo adotado por Ele? Ele tem esse propósito para a tua vida. Pensa nisso. Em quarto lugar, nós temos aqui algo maravilhoso sobre a salvação, que é o chamado de Deus. Existem dois tipos de chamado: o chamado geral, né? Aquele chamado que é um convite para todos, e lá em Mateus 22,14 diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, Jesus estava querendo dizer o quê? E muitos recebem esse convite para vir a mim, esse convite especial, mas ele é geral, né? Ele quer levar todos para o céu, mas ele fez o convite: você vai se você quer, mas ele tem interesse que você corresponda positivamente a esse chamado. Muitos são chamados, muitos chegam aí até em uma igreja, muitos chegam a frequentar umas igrejas e outras, e nascem em uma família religiosa. Muitos, mas poucos escolhidos, porque esses escolhidos vão seguir a Cristo até o fim. É para todos os cansados e sobrecarregados, meus queridos. Esse chamado geral é para todos os cansados e sobrecarregados. Jesus falou isso lá em Mateus 11:28, quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está pronto a tirar o peso da tua preocupação, da tua angústia, do teu pecado, da tua dor, para você descansar sob o seu fardo. Ele disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, é tudo que nós queremos, trocar aquilo que não suportamos mais, que está nos trazendo dor, nos trazendo aflição, nos trazendo angústia, por aquilo que nós conseguimos suportar, porque Cristo já carregou o peso do meu e do seu pecado. Em terceiro lugar, desse chamado geral, é para quem tiver sede e quiser receber de graça a água da vida. Isso está lá em Apocalipse 22:17, quando diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ou seja, o convite é para você atender. Você que está ouvindo, você consegue ouvir? Então atenda, beba essa água da vida. Jesus falou para uma mulher samaritana que ele encontrou à beira de um poço. Ele pediu um copo de água porque ele não tinha como tirar. Ela deu água e ele disse: eu tenho uma água que, se tu beberes, nunca mais terás sede. A água que Jesus estava querendo apresentar para aquela mulher era a água da vida. E aquela mulher: Senhor, dá-me logo dessa água. Você que está me ouvindo pode dizer: que água é essa? É a palavra de Deus, é Jesus Cristo, Ele habitar na tua vida. Então a chamada geral é uma ação graciosa de Deus em convidar todos para aceitarem a salvação de Cristo. Temos que ter muito cuidado em dizer: existe um grupo seleto de pessoas eleitas para ser salvas, então eu não preciso pregar a palavra. Você que nos ouve, você que sabe que tem um familiar, um amigo, um parente, mostra para ele a graça de Deus. Não está escrito na testa de nenhum, não está escrito em um papel, em um pergaminho, em algo que aquela pessoa é ou não é salva. A gente tem que pregar a palavra crendo que essa graça abundante vai alcançar todos, porque esse é o plano de Deus. Então continuemos pregando a palavra de Deus, porque o chamado dele é geral. Meus queridos irmãos, além do chamado geral,
nós temos o chamado especial, ou seja, a salvação ela é para todos. O chamado é geral, para todo mundo, mas também é de forma específica. Veja o que temos em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21 a 24. O apóstolo Paulo diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem os sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, tem um chamado para que aquelas pessoas atendam esse chamado. Qual é essa pregação? É aquilo que é especificamente para um povo, para aquele que ouve e diz, é para mim, esse é específico. Ainda em Romanos capítulo 11, verso 29, o apóstolo Paulo diz, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, é irrevogável, não vai mudar. O plano que ele tem para sua vida é irrevogável. É para a comunhão de Cristo. Voltando lá em capítulo 1, verso 9 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, é para comunhão. Deus, ele te salvou para que eu e você pudéssemos ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É em santificação. Interessante que Paulo escreve lá para a igreja de Tessalônica, em capítulo 4, verso 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos chamou. Então esse chamado é especial porque é para aqueles que decidem deixar uma vida de pecado, de impureza, para uma vida de santidade. Esse chamado, meus queridos, ele é pela graça de Deus. Você precisa entender que graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, é pela graça de Deus. O apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas capítulo 1, verso 15, quando, porém, aos que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove a Deus. Olha, Deus, ele decidiu separar. E esses que ele separou, ele vai chamar e você vai atender alegremente. E ainda, em 1 Tessalonicenses 2 e 12, o apóstolo Paulo vai dizer, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ou seja, esse chamado especial, essa graça especial, é com o desejo de Deus em lhe chamar para o seu reino. Mas nós estamos aqui na terra, mas você já pode viver aqui na terra como se fosse morar ali no céu, já desfrutando de tudo que você vai gozar no céu, ou pelo menos para aqueles que vivem em santidade, em uma vida transformada pela graça de Deus, eles vão encontrar todo o gozo aqui na terra por meio do Espírito Santo. Então, meus queridos, a chamada especial é uma ação graciosa de Deus em eficazmente agir com aqueles que crerão, a ponto de captá-los a responderem ao Evangelho de Cristo em arrependimento e fé, em mudança, em transformação, em dizer, esse convite é para mim. Eu estou cansado, eu estou sobrecarregado e eu preciso de alívio em esse momento de dor. Então lembra disso, meus queridos. Nós vimos nessa noite sobre a salvação, não como obra de homem, mas uma obra de Deus. Nós vimos a presciência de Deus dentro do plano geral de Deus. Vimos a eleição de Deus, vimos o uso geral, o seu uso específico, a obra do Pai na salvação. Nós vimos que
existe um chamado de Deus que é geral e que é especial. E eu queria concluir dizendo, Deus, o Pai, então, eles estão ativamente envolvidos na obra da salvação desde a eternidade passada. Nós poderíamos dizer que Ele planejou tudo na eternidade para que eu e você pudéssemos corresponder a esse chamado. Esse é o plano de Deus para a tua vida. Então Deus, o Pai, Ele está ativamente envolvido na obra de salvar o homem do pecado. Ele planejou na eternidade nos salvar. Você que ouve e crê nele, Ele tem planos para a tua vida que você não tem como mensurar. Você que nos ouve, você tem essa oportunidade de atender ao chamado de Deus para a sua vida. Você, no momento que confia em Cristo, está atendendo ao chamado de Deus para a sua vida. Esse é o seu desejo. Esse é o plano eterno dele. O seu principal objetivo de vir a esse mundo é lhe salvar, é me salvar, você que crê. Se você entende que é um pecador, que não tem como ir para o céu, Cristo, Ele já lhe incluiu no seu plano eterno. Basta você pedir para Ele perdoar os seus pecados. Basta você pedir que Ele trabalhe na tua vida e tome o controle da tua vida. Ele vai lhe orientar por meio do seu Espírito Santo durante toda a sua jornada até a sua partida. Ou seja, no dia que você morrer, se Cristo não tiver voltado para buscar a sua igreja, os salvos, você irá com Ele. Você crê nisso? Confia nisso? Entrega a tua vida a Cristo. Cristo morreu pelos seus pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você pudéssemos estar livres da condenação do pecado. Se você crê em o sacrifício de Cristo, você pode ter a vida eterna agora. Então fala com Deus. Pede para Ele tomar a tua vida. Eu quero orar por ti. Pai, eu quero te agradecer, porque muitos têm ouvido essa palavra. Fala com eles, Pai. Abra o entendimento deles, para que eles mergulhem nas Escrituras, para entender o teu plano perfeito. Ó Deus, nós queremos te louvar por todos que têm acompanhado esse estudo. Especialmente lembramos, ó Pai, dos nossos amigos que ainda não entenderam a mensagem do Evangelho. Que o Senhor abra o seu entendimento. É o que pedimos, ó Pai, em o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero agradecer porque você dedicou esse tempo para estudar a palavra de Deus. Deus tem muito a lhe dizer. Eu estou apenas lhe compartilhando um pouquinho das Escrituras. Medita nessa palavra, entregue a tua vida a Cristo. Você que é crente, que conhece a Cristo, compartilha essa verdade com aqueles que ainda não a conhecem, para que eles também possam ter a vida eterna. É uma imensa alegria poder transmitir esse ensinamento da palavra de Deus para a sua vida. Que Deus seja glorificado hoje e sempre, para que você cresça nos caminhos do Senhor. Amém? E até o próximo estudo.